Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências da nossa apostila 4, o capítulo 29, a estrutura da Terra, das páginas 327 a 337. A estrutura da Terra, página 327, é a nossa primeira página do capítulo. É sempre aquela página onde a gente tem uma imagem e que eles vão determinar algumas questões que a gente vai responder relativo ao que nós estamos observando na imagem. Hoje a gente tem uma imagem da vista aérea de Fernando de Noronha, certo? E depois na correção nós vamos falar sobre essas perguntas que ele fez. A Terra e suas camadas, da página 328. Em Geografia, no caderno 2, você estudou a estrutura interna da Terra. Neste módulo, vamos recordar alguns desses conceitos, ampliando-os. Então, aqui tem a estrutura da Terra, certo? Ó, essa parte aqui marronzinha é a nossa crosta. O que é a crosta? É uma fina camada, é uma fina camada exterior que envolve o planeta. Ela é sólida e dividida em crosta oceânica com, em média, 7 quilômetros de espessura e crosta continental com, em média, 40 quilômetros de espessura, podendo variar de 5 quilômetros a 70 quilômetros de espessura na região de montanhas. Isso aqui faz parte, né? Ó, esse aqui é a nossa manto superior, certo? Ó, isso aqui nós vamos ter a profundidade em quilômetros, tá bom? Essa profundidade aqui ele deu em quilômetros. Mas esse aqui é o nosso manto superior, que é a parte rígida, flutua sobre a atmosfera, é dividida em placas tectônicas. Depois deste manto superior, a gente tem esse aqui, que é a astenosfera, certo? O que é isso aqui? Formada pela parte do manto superior, localizada logo abaixo da litosfera e menos rígida que a litosfera, pois as temperaturas são mais altas e as rochas encontram-se parcialmente fundidas, formando o magma. A gente tem aqui, ó, certo? Isso tudo aqui é o manto superior. O manto superior, que é essa parte aqui, ó, que envolve essa parte toda aqui, é o da litosfera, formada pela crosta e pela parte rígida do manto superior. Este aqui, ó, o que é esse aqui? É o manto, o quê? Inferior, tá? No manto inferior, a gente vai ter o que, ó? O manto. O que é o manto? Tá, ó, tem o manto superior e o manto inferior. Fica logo abaixo da crosta. É uma camada espessa com cerca de 2.950 quilômetros. É dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior é formado por uma parte rígida e pela atenosfera, que eu já falei para vocês. Depois a gente tem essa parte aqui. Isso aqui vai ser quem? Vai ser a gente tem esse aqui, certo? Ó, que é o nossa núcleo aqui, ó, tem o núcleo, certo? Ó, esse núcleo, o que acontece? Ó, é a camada mais interna da Terra, com cerca de
3.050 quilômetros de espessura, dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno, ele é sólido e com temperatura elevadíssima, de cerca de 5.000 graus. O núcleo externo, mais espesso que o núcleo interno, e apresenta estado líquido e altas temperaturas. A gente tem também aqui a nossa hidrosfera, que é o quê? O conjunto de toda a água existente no planeta. É considerada também uma das camadas da Terra. Verboxe, você já sabe, estudou na página 330, tá? Então, depois a gente vai ver isso aqui. Aqui a gente tem o que são as placas tectônicas. São grandes placas de rochas encaixadas que formam toda a superfície terrestre e que se movimentam sobre a atmosfera. O termo mesosfera também é utilizado para se referir ao manto interior da Terra, como você já viu em geografia. Aqui vamos usar este termo apenas para se referir a uma das camadas da atmosfera. Bem, pessoal, isso vocês já viram lá em geografia. Ele está dando alguns dados que são mais importantes. Lógico que eu vou ter que ficar guardando todas essas medidas? Não. O que vocês têm que guardar é o que vocês já aprenderam em geografia. O que é uma crosta, o que é uma litosfera, o que é um manto, o que é um núcleo, o que é uma astenosfera, tá certo? É isso que importa. O que é uma hidrosfera? Não precisa ficar guardando essas profundidades. Tem 40 quilômetros de espessura, podendo variar de 5 quilômetros a 70 quilômetros, tá bem? Vamos lá, continuando. A Terra e suas camadas, página 329. Aqui a gente também tem, tá certo? Ó, as camadas, tá? Onde a gente tem a atmosfera, certo? Camada que envolve a Terra e que, por sua vez, se divide em 5 camadas, certo? De acordo com sua temperatura e altura. Vários processos fundamentais à vida ocorrem nela, como a proteção da Terra contra raios nocivos e meteoritos. Além disso, atua na manutenção da temperatura média anual e no ciclo da água no planeta. Então, aqui a gente tem a nossa atmosfera, que ele diz que foi dividida em 5 camadas, não é isso? A gente tem aqui, ó, as camadas da atmosfera. A gente tem a exosfera, tá? A camada, ele deu o risquinho aqui pequenininho para a gente entender. A gente tem aqui, ó, a exosfera, que é essa aqui, ó, mais escurinha, a camada mais externa da atmosfera, muito rarefeita. O que é rarefeita? Situação em que há uma quantidade de componentes no ar muito pequena, escassa. Isto é, com pouquíssimos componentes no ar, podendo chegar a cerca de 10.000 quilômetros de altura. É nela que orbitam os satélites artificiais. A temperatura varia bastante, ficando em média em torno de 1.500 graus. Então, por isso que ele colocou esse satélite artificial. Então, a gente sabe que os satélites, eles estão o quê? Na camada da exosfera. Depois veio a termosfera, que seria esta camada aqui,
tá? Ó, esta camada aqui. Aqui é da exosfera, que é essa mais escurinha. Tá vendo que tem essa divisa, ó, daqui até aqui? Então, essa camada aqui é a termosfera. Camada que se localiza acima da mesosfera e que atinge cerca de 400 quilômetros de altitude. Nela ocorre o fenômeno de auroras polares, um fenômeno que produz brilhos coloridos no céu, nas regiões polares. A temperatura tende a aumentar com a altitude. Por isso que ele colocou essa parte colorida aqui, que são as auroras polares, tá? Que a gente vê esse colorido aonde tem as camadas polares. Depois vem a biosfera, que é esta camada aqui, ó, este pedacinho. Camada do planeta onde se encontram todos os seres vivos na superfície terrestre, nos oceanos, no mar, no subsolo, cerca de 17 quilômetros de espessura. Depois a gente tem essa camada aqui, que é a mesosfera, certo? Ó, a mesosfera, que nós temos o quê? Camada atmosférica acima da estratosfera, que atinge até cerca de 85 quilômetros de altura. Apresenta temperaturas muito baixas que diminuem com a altitude. As estrelas candentes, fenômeno luminoso que acontece quando corpos celestes atingem a atmosfera e são aquecidos. Ocorrem nesta camada. A gente tem a estratosfera, camada atmosférica acima da troposfera, atingindo a altura de cerca de 50 quilômetros. É nela que se localiza a camada de ozônio, que absorve boa parte dos raios solares, protegendo o planeta. Nela, a temperatura aumenta com a altitude. E nós temos a troposfera, camada atmosférica mais próxima da litosfera, chegando a uma altura média de 12 quilômetros, cerca de 8 quilômetros nos polos e 17 quilômetros na linha do Equador. A maioria dos fenômenos atmosféricos ocorrem nesta camada. Nela, a temperatura diminui com a altitude. Então, vocês acompanhem o desenho de acordo com o que está falando para que vocês vejam cada uma. Isso aqui é um entendimento. Futuramente, a gente vai voltar a trabalhar novamente nessas camadas da Terra, tá bem? A Terra e suas camadas, página 330. Você já estudou. Hidrosfera é formada pelas águas oceânicas, mares e oceanos, e pela água doce, geleiras, rios, lagos, pântanos, águas subterrâneas e água contida na atmosfera. Umidade do ar. No ciclo da água na natureza, a água é encontrada em diferentes estados físicos: sólida, congelada, líquida, rio, oceanos, nuvem, etc., e vaporizada, vapor de água na atmosfera. Aqui a gente tem, ó, as águas oceânicas, que é 96,5%, e de água doce, 33,5%. Esta água doce, ela está dividida em 30% das águas são subterrâneas, 30,1%. 68,7% são geleiras. E 0,3 são as águas doce superficial e líquido, lagos, pântanos e rios. E 0,9% é a umidade do ar.
Então, desta água doce, que é só 3,5%, ela é dividida em todas essas partes aqui, certo? Sendo que a água doce, que é a que a gente consome, é 0,3% de toda a água da hidrosfera. A Terra e suas camadas. A respeito da variação da temperatura nas camadas da atmosfera, volta aqui para mim mostrar. As temperaturas, tá? Ele se refere a essa profundidade, a toda essa temperatura que a gente falou aqui, tá? Ó, 105 graus, tá vendo a temperatura aqui, ó, das camadas da Terra, tá bem? Então, vamos lá. A respeito da variação da temperatura nas camadas da atmosfera, alguns dados podem ser comentados caso considere conveniente. Eu vou comentar com vocês. Na troposfera, estima-se que a taxa de variação, troposfera, ó, tá aqui, tá, ó, que a taxa de variação vertical é assim, tá? Aqui é horizontal. Vertical da temperatura, gradiente térmico é cerca de 6,5 graus por quilômetro, tá? Então, aqui ela tem o quê? Cerca de 6,5 graus por quilômetro. 6,5 graus por quilômetros até a região tropopausa, tá? Aqui, ó, até a região tropopausa. Então, aqui ela vai ter 6,5 graus por quilômetro. Região que de transmissão entre troposfera e estratosfera, onde atinge cerca de menos 55 graus. A uma altura média de 17 quilômetros da linha do Equador. A estratosfera tem sua temperatura aumentada à medida que aumenta a altura, indo até cerca de menos 55 graus a 0 graus Celsius. Na estratopausa, a mesosfera pode atingir os valores mais baixos de temperatura entre as camadas da atmosfera, chegando a cerca de menos 120 graus Celsius na mesopausa. A termosfera é inicialmente constante, mas com o aumento da altura vai absorvendo energia, radiação de ondas curtas, podendo chegar a uma temperatura de cerca de 1.200 graus Celsius. Temperatura essa também encontrada na exosfera. Gente, isso aqui, não vou falar que vocês têm que guardar todos esses graus, todas essas medidas. Eu só coloquei aqui por uma curiosidade de vocês, tá bom? Mostrando uma curiosidade, qual seria a temperatura de cada uma dessas camadas. Não que vocês tenham que guardar isso aqui, tá bem? Experimentando, página 331. Um modelo para a estrutura interna da Terra. Esse experimento é muito simples, porém ele necessita de alguns materiais que pode ser que você não tenha em casa, tá? Porém, se você tiver e quiser, você pode realizar porque é bem interessante. O registro dessa experiência eu vou comentar com vocês na correção dos exercícios. O que são esses registros? O que a gente teria observado no experimento se a gente tivesse feito junto em laboratório, tá? Podemos realizar o mesmo assim que for possível o nosso retorno. Se não esse ano, o ano que vem, tá bom? Modelos com escala, página 332. A ideia de construção de objetos que sejam modelos científicos e que, para parecerem idênticos aos objetos reais, devem ser feitos respeitando-se uma proporção exata.
Na atividade proposta na sessão experimentando anterior, é provável que esse cuidado não tenha sido tomado, que é esta aqui, que a gente ia construir um modelo de uma estrutura da Terra sem ter o cuidado de tomar as proporções reais, né? Transformar a proporção da realidade para a proporção do nosso desenho. Por exemplo, quando a gente construi um mapa da cidade de São Paulo, a gente constrói de acordo com uma proporção. Né? Por quê? Porque se nós fôssemos construir o mapa de acordo com a realidade, nós teríamos que ter uma folha que cobrisse a nossa cidade de São Paulo todinha, certo? Então, a gente coloca uma proporção. Vamos supor um exemplo. Cada 100 quilômetros representa 1 centímetro no meu desenho, tá? É uma escala que a gente fala e que também vocês já ouviram, acho que em geografia, isso. Na atividade proposta na sessão experimentando anterior, é provável que este cuidado não tenha sido tomado na construção do modelo das camadas internas da Terra. Na próxima atividade que você vai construir, um modelo da Terra e suas camadas internas, aplicando uma escala apropriada. Para isso, vamos utilizar alguns conhecimentos de matemática. Aqui a gente tem a miniatura de um automóvel compacto na escala de 1 por 46. Isso é 1 centímetro do modelo equivale a 46 centímetros do objeto real. Então, quer dizer, 1 centímetro da régua equivale a 43 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Você já estudou página 332. Escala. A escala é uma maneira de representar de forma reduzida objetos reais. Em geral, isso pode ser feito em construção de maquetes, mapas ou modelos científicos. A escala pode ser mostra, por exemplo, uma conversão de quilômetros em centímetros. Uma escala representada por 2 pontinhos, 50, 1 dividido por 50, por exemplo, pode indicar que 50 quilômetros do objeto real equivalem a 1 centímetro do modelo do objeto. Essa escala pode ser representada também na forma de fração. Toda divisão é uma fração. Com base nessa notação, pode-se trabalhar com frações equivalentes. Por exemplo, se um objeto real tem 600 quilômetros, no modelo ele terá 1 por 50 igual 600, que é o real, por quanto? Tá? Se eu fizer 50 vezes 120, vai dar 6.000. Então, quer dizer que eu fiz 1 vezes 120. Então, a escala seria o quê? Para obter 600, o denominador deve ser multiplicado por 120. Assim, o numerador 1 também deve ser multiplicado pelo mesmo valor. Logo, 1,50 é igual a 1 vezes 120, que é 120, 50 vezes 120, 6.000. Desta forma, o modelo do objeto deverá ter 120 centímetros. Experimentando página 336, um modelo em escala para camadas da Terra. Novamente, eu digo que esse experimento é bem simples, porém também necessita de alguns materiais que pode ser que você não tenha em casa. Se você tiver, realiza, porque é um experimento bem legal e bem interessante. Novamente, eu digo para vocês que o registro do que a gente iria observar com essa experiência, eu vou comentar com vocês na correção dos exercícios, tá? Nós podemos fazer esse exercício assim que for possível no nosso retorno. Como eu disse, se não for esse ano, o ano que vem, tá bem? Experimentando, página 333, um modelo em escala para camadas da Terra. Para quem
for realizar o experimento do procedimento 1, no procedimento 1, pede para preencher a tabela. Então, quer dizer, esse experimento aqui, se você for realizar, ele pediu para você preencher essa tabela, tá? Como que você iria fazer para preencher essa tabela? Ele deu a escala de 1 por 50, então eu pus 1 por 50 é igual a um número por 6.400. Eu fiz 6.400. 6.400 dividido por 50 dava 128, que já estava preenchido. Aqui eu fiz 1 por 50, o número, e 6.300. Fiz 6.300 dividido por 50, deu 126. 1 por 50 é igual a um número por 5.700. 5.700 dividido por 50, 114 centímetros. 1 sobre 50 é igual a um número sobre 3.500. 3.500 dividido por 50, 70 centímetros. O núcleo interno, 1 por 50, é um número sobre 1.250, dividido por 50 vai dar 25 centímetros. Então, quem for construir, construa com essas unidades de centímetro: a crosta, o manto superior, o inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Saiba mais, página 335. Escala microscópica. As escalas utilizadas nesse módulo tratam de objetos macroscópicos, isto é, visíveis a olho nu, como a Terra e suas camadas. Elas envolvem medidas em quilômetros, metros, centímetros, mas as escalas também podem ser usadas para entender a relação entre o tamanho real e o tamanho com que aparece na imagem objetos e seres microscópicos como protozoários, fungos, bactérias, vírus. Veja alguns exemplos. Aqui, ó, ela mede uma escala de 0,15 milímetros, então não seria desse tamanho. Aqui, cada negocinho desse aqui está numa escala de 0,002 milímetros. Não estaríamos vendo. Cada um desse, 0,01 milímetros. E este aqui, 0,002 milímetros, tá? Então, aqui ele mostrou as figuras numa escala, tá bom? Então, quer dizer, por isso que a gente consegue observar isso aí, senão a gente não conseguiria, porque foi aumentada esta imagem, tá? Em outra escala. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação dos exercícios. Deixo alguns exercícios para vocês fazerem da página 327 a 337. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, encaminhe um e-mail para que eu possa esclarecer, está bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!